Algo fora do comum está acontecendo nos céus ao redor do mundo, e se você ainda não viu, é melhor se preparar. Estamos falando de avistamentos que não se parecem com nada que a ciência já explicou. E talvez essas criaturas misteriosas tenham uma mensagem para nós. Se você acha que já viu de tudo, fique por aqui, porque o que você vai testemunhar pode ser assustador demais para ignorar. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como esse. Curiosidade 1. As misteriosas medusas voadora. O primeiro caso vem da Rússia, onde diversas testemunhas relataram uma visão impressionante. Enormes criaturas no formato de águas vivas, com tentáculos, flutuando no céu como se fossem medusas espaciais. Esses avistamentos ocorreram especialmente em áreas mais isoladas, e há vídeos e fotos que mostram essas figuras translúcidas e brilhantes, se movendo de forma fluida entre as nuvens. Segundo relatos, essas medusas voadoras emitiam uma luz própria, algo entre o azul e o verde, e suas formas mudavam sutilmente enquanto pairavam. Esse fenômeno, que passou a ser conhecido como Medusa Sky Phenomenon, intrigou até os especialistas em meteorologia e fenômenos atmosféricos. Muitos pensaram que fosse apenas um efeito de reflexo de luz nas nuvens, mas a explicação se mostrou rasa para os que presenciaram. Essas criaturas pareceriam ter uma inteligência própria, movimentando-se de forma organizada e até interagindo com a presença humana, mudando de direção conforme eram observadas. Para alguns cientistas, essas aparições podem ser formas de vida baseadas em plasma, uma teoria que sugere que existe uma ecologia de criaturas de plasma vivendo em altitudes elevadas, onde poucas pessoas conseguem observar. Outros ainda acreditam que pode ser uma manifestação de uma nova forma de bioluminescência atmosférica, mas a ideia permanece especulativa. Afinal, essas figuras foram capturadas em vídeos e analisadas, mas até hoje ninguém encontrou uma explicação conclusiva. Teorias conspiratórias indicam que essas criaturas possam ter uma origem extraterrestre, com alguns teóricos sugerindo que seriam sondas de inteligência alienígena, que tomariam uma forma semelhante à das águas vivas para se camuflar e explorar nosso planeta. É uma ideia que parece absurda, mas que levanta a questão: e se não estivermos sozinhos, nem mesmo na nossa atmosfera? Para os mais céticos, esses avistamentos seriam apenas um caso de pareidolia, onde nossa mente cria figuras familiares a partir de formas indefinidas. Porém, com tantos registros visuais e a quantidade de testemunhas envolvidas, será que a explicação é realmente tão simples assim? Curiosidade 2. As sombras aladas na Noruega. Na região montanhosa da Noruega, moradores e turistas têm relatado algo completamente fora do comum. Sombras aladas gigantescas, que parecem estar pairando sobre as montanhas e se movendo em silêncio absoluto. Essas sombras, descritas como figuras com asas imensas, aparecem geralmente ao entardecer e parecem fazer um voo sincronizado, como se estivessem seguindo uma rota específica. Algumas testemunhas relatam que as figuras são tão grandes que ocupam boa parte do céu, mas nunca emitem som. Os especialistas tentaram explicar esse fenômeno com hipóteses como formações de nuvens incomuns, sombras projetadas por aves ou até mesmo ilusões de ótica causadas pela neblina. Contudo, nenhum desses fatores explica o tamanho e a precisão com que essas sombras aladas se movem. É como se fossem criaturas de outro mundo, algo que não conhecemos e que desafia nossa compreensão. Curiosamente, a região onde esses avistamentos ocorrem possui uma longa tradição de lendas sobre espíritos alados que viriam para proteger as montanhas. Esses seres são considerados sagrados por algumas culturas locais, que acreditam que representam um elo entre o céu e a terra. Quando confrontadas com a ciência moderna, essas lendas ganham uma nova perspectiva. O que poderia estar por trás dessas sombras aladas? A falta de evidências concretas sobre a origem dessas sombras levou à especulação de que poderiam ser drones experimentais militares, testados em áreas remotas para evitar testemunhas. Mas os relatos de testemunhas indicam que essas criaturas aladas são orgânicas, não mecânicas. Esse detalhe levanta um mistério ainda maior. Seriam essas criaturas uma forma de vida não identificada, vivendo em altitudes extremas? E ainda há quem afirme que essas figuras aladas estão aqui há muito mais tempo do que imaginamos, apenas esperando o momento certo para se revelar completamente. Curiosidade 3. A criatura incandescente dos céus da China. Em uma noite comum na China, várias testemunhas descreveram uma criatura voadora incandescente, uma figura que brilhava com uma luz dourada e emitia um som grave, quase hipnótico. Esse fenômeno, que rapidamente se espalhou nas redes sociais chinesas, foi registrado por câmeras e analisado por especialistas. A criatura parecia ter uma estrutura alongada, com algo que lembrava asas,
embora seus movimentos fossem completamente diferentes dos de um pássaro. A ciência tentou argumentar que se tratava de um balão meteorológico refletindo a luz do sol, mas o fato de que a criatura emitia sua própria luz desmentia essa possibilidade. A ideia de que poderia ser um drone também foi descartada devido à velocidade e ao alcance de seus movimentos, que eram complexos demais para uma máquina. Para muitos, essa aparição foi um sinal claro de uma forma de vida desconhecida, capaz de produzir luz própria. Teóricos das conspirações sugerem que poderia ser uma manifestação de entidades de outras dimensões, que ocasionalmente conseguem atravessar para nosso mundo. Isso explicaria por que esses avistamentos são tão raros e se limitam a locais específicos. Outro ponto intrigante é o efeito que essa criatura teve sobre as pessoas. Muitas testemunhas relataram sentir uma calma profunda e inexplicável ao vê-la, como se fossem atraídas para sua presença. Esse tipo de comportamento sugere um nível de interação que ainda não conseguimos entender. Até hoje, ninguém conseguiu identificar o que exatamente é essa criatura incandescente. E a questão permanece: que segredos ela carrega, escondidos por trás de sua luz dourada? Curiosidade 4. O Homem de Luz da América do Norte. Na América do Norte, um fenômeno ainda mais estranho chamou a atenção. Uma figura humanoide de luz, descrita como um homem de luz, aparecendo em céus de áreas montanhosas e florestas densas. Testemunhas dizem que essa criatura tem uma forma vagamente humana, emite uma luz branca brilhante e parece ser composta de pura energia. O homem de luz parece ser mais ativo durante a noite e, segundo os relatos, desaparece em um piscar de olhos assim que alguém tenta se aproximar. Para muitos, trata-se de um fenômeno sobrenatural, algo que poderia ser um espírito ou uma entidade energética. No entanto, para os ufólogos, ele é um indício claro de visitação extraterrestre. Estudos feitos sobre esses avistamentos indicam que a luminosidade dessa figura é tão intensa que poderia cegar temporariamente uma pessoa, o que aumenta o mistério sobre sua origem. As teorias mais populares sugerem que poderia ser uma manifestação de um ser multidimensional, que está fora da nossa realidade física e apenas se materializa em raras ocasiões. Esse homem de luz também foi associado a fenômenos climáticos extremos, como tempestades e terremotos. Para alguns, essa criatura é um aviso da natureza sobre acontecimentos catastróficos que estão por vir. E o mistério permanece, pois ninguém até agora conseguiu se aproximar do Homem de Luz, e ele continua a ser uma das aparições mais enigmáticas nos céus. Curiosidade 5. O Ser da Tempestade da Austrália. Por último, na Austrália, em plena temporada de tempestades, testemunhas relataram um ser gigantesco, de aparência fantasmagórica, que surge em meio aos raios. Esse ser da tempestade tem uma forma semelhante à de um humanoide, mas com braços longos e uma presença tão imponente que domina o céu. O mais impressionante é que ele parece interagir com os raios, como se estivesse manipulando a energia das tempestades. Especialistas em meteorologia tentaram explicar o fenômeno como um caso de relâmpagos em forma de figura humana, mas muitos argumentam que essa explicação não é suficiente. Há vídeos que mostram o ser em meio aos raios, e a forma como ele se move não condiz com fenômenos atmosféricos comuns. Pessoas que presenciaram o ser da tempestade afirmam sentir uma sensação de terror inexplicável, como se estivessem diante de uma força muito além do humano. Alguns acreditam que esse ser está relacionado a antigas lendas aborígenes que falam de guardiões dos céus, entidades que surgem durante tempestades para observar o que acontece na Terra. Existem teorias de que o ser da tempestade seria uma entidade interdimensional, que usa as tempestades como portais para atravessar entre mundos. Essa ideia pode parecer exagerada, mas com tantos relatos parecidos, não é algo que possa ser facilmente descartado. Assim, o ser da tempestade permanece como um dos fenômenos mais bizarros e inexplicáveis da atualidade, deixando uma questão no ar. O que mais está escondido nas nuvens durante uma tempestade? O que estamos vendo nos céus ao redor do mundo é um lembrete de que, apesar de todo o nosso avanço científico, há mistérios que ainda escapam à compreensão humana. Essas criaturas, sejam medusas brilhantes, sombras aladas, figuras incandescentes, homens de luz ou seres de tempestade, nos desafiam a repensar o que sabemos sobre a vida e os limites da realidade. Será que essas aparições são simples fenômenos naturais, formas de vida desconhecidas ou até visitantes de dimensões ou planetas distantes? Não temos uma resposta definitiva, e talvez essa seja a parte mais assustadora e intrigante: a incerteza. Enquanto continuamos a explorar o universo, precisamos aceitar que algumas perguntas podem nunca ser respondidas. Mas uma coisa é certa: a próxima vez que você olhar para o céu,
vai ser impossível não se perguntar o que pode estar se escondendo por entre as nuvens. Então, continue atento, porque o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos.